Ora, muito bem. Olha, a conversa que vamos ter com a doutora Ana Paula Soares é uma conversa, curiosamente, ainda ontem fez parte de uma consulta minha. A infertilidade. Muitas das pessoas, algumas das pessoas que me consultam muitas vezes, quer as próprias, quer às vezes as mães, preocupam-se muito com a gravidez, se vão ou não engravidar, enfim, se vai correr tudo bem, enfim, há essa preocupação da gravidez no casal, é preponderante muitas vezes e faz parte do fulcro até dos objetivos do casal. Portanto, a infertilidade é um tema muito interessante e, no caso de ontem especificamente, eu achava, as minhas casas achavam que a infertilidade estava mais do lado masculino do que do lado feminino. O que não é a maioria dos casos, pois não? É mais ou menos. A questão é andar ali meio por aquilo que eu li, não é? Mas também não é esse, o meu ponto não é esse. Eu vou acrescento ao ponto da Maia, acrescento só um. O tema que nos traz hoje é interessantíssimo. Porquê? Porque, de uma forma geral, as mulheres acham que não podem engravidar. E a sociedade acha que... Ainda é assim. A sociedade acha que aquela mulher não consegue ter filhos. Ainda há muitas... A educação ainda vai muito nesse sentido. Quando a mulher, a maior parte das vezes, ou algumas vezes, a mulher não tem culpa nenhuma disso. Não, as mulheres do Henrique VIII não conseguiam ter filhos, claro, por exemplo. Não é? Todas. E é importante... Não, houve uma que teve. Se cá não era dele. Teve. É importante que se perceba isto. É importante esta mensagem para as mulheres. Muitas vezes as mulheres sentem-se culpabilizadas de algo que não tem nada, culpa rigorosamente nenhuma. O meu ponto é este. Em termos objetivos, quem não engravida é sempre a mulher. Ninguém espera que o homem engravide, portanto, no limite, isso é verdade. Agora, em termos de culpabilização... Causas, não é? Em termos de culpabilização, que é uma coisa desagradabilíssima, paradoxalmente, quando há um diagnóstico que é feito e se percebe que a causa da infertilidade é preponderantemente feminina, de alguma maneira isto é menos culpabilizante para uma mulher do que quando a causa da infertilidade é preponderantemente masculina, ou seja, os homens tendem a encarar um diagnóstico que recai sobre eles com mais tristeza e mais culpabilização, o que é um disparate porque as coisas acontecem, não é? Talvez o homem se sinta menos viril, se sinta afetado na sua masculinidade. Os homens ainda se deixam a perturbar por isso, que é uma pena, porque as coisas são resolúveis e não há motivo nenhum para... Mas vocês estão a chegar, vamos lá ver, mas vocês estão num ponto de estudos tão muito mais urbanas, eu estou a ir muito mais ao país, não é? A maior parte das... Quando os homens sabem, para isso já têm que ter ido fazer testes, etc. E isto não corresponde à realidade do nosso país mais... Os homens muitas vezes não querem fazer testes exatamente para não ter essa culpabilização. Não corresponde à realidade. A maior parte, ainda há hoje, muitas cidades de interior, ou ainda existe, que eu sei, eu conheço. Claro. Aliás, já vou falar de vários casos, em que nem nunca chega e, portanto, aquilo ficou sempre assim, numa zona cinzenta em que a mulher não engravidou, não é? É provável, não é a realidade que eu conheço. Eu conheço a realidade de Lisboa e, enfim, e quem trabalha em Lisboa tem muitos pacientes referenciados de centros, de cidades mais pequenas e a maior parte dos casais, ou eu diria a totalidade dos casais que me procuram, os homens estão disponibilíssimos para fazer a investigação e fazer os tratamentos subsequentes. Até porque querem engravidar. Querem ter filhos, claro. E, portanto, está hoje cientificamente, então, provado que uma grande parte da infertilidade, não a maioria, mas uma grande parte da infertilidade é masculina. Pelo menos 30 e tal por cento são puramente masculinas, depois há outros 30 e tal por cento que serão puramente femininas, depois há causas mistas, há situações em que há uma contribuição... Juntado com a vontade de comer. Olha, um casal que eu conheço teve muito tempo a tentar ter bebés e depois quando acabaram, deve ser esses casos mistos que eu vou trazê-lo para ver se coincide, em que depois, eu não sei os termos técnicos, não é? Mas explicado assim a talho de foice, o que é que acontecia? Depois dos testes feitos, os espermatozoides dele, havia poucos espermatozoides bons, portanto, muito poucos bons, e no caso dela, não sei se é mucosidade, não sei o termo técnico, era muito ácida e, portanto, matava os bons, os poucos bons. Era um casal em que, se ele estivesse com uma mulher que não tivesse uma mucosidade tão ácida, será um pH tão ácido, não faço ideia, uma coisa assim, os espermatozoides passariam os bons e ter-se dado, eventualmente, uma gravidez, e no caso dela, se estivesse com um homem que não tivesse tantos espermatozoides maus, alguns morriam pelo caminho e outros chegavam lá. Isto é possível?
É destes casos que estamos a falar? Nós já acreditámos mais que a participação do muco ou do pH vaginal era uma coisa que interferia na fertilidade. Hoje em dia acredita-se menos que isso seja preponderante, porque houve estudos que mostraram que em situações assim ou assado, aplicando o mesmo tratamento, nós tínhamos os mesmos resultados. Agora, o assunto do número dos espermatozoides ou da qualidade dos espermatozoides é uma coisa muito, muito, muito importante, porque aquela ideia, nós sabemos que é um espermatozoide que fecunda um ovo. Agora, portanto, quando um homem tem 1 milhão de espermatozoides, isto é uma infinidade de espermatozoides, e isto é uma contagem de esperma baixíssima. E, portanto, isso em termos, eu diria que nesse caso que me está a contar, é mais importante, sim, em termos ponderais, é mais importante a contagem de espermatozoides do que assuntos de pH, em que no passado já se acreditou que isso era importante, hoje em dia não se valoriza. Mas não é possível alterar o pH do útero? Não é possível fazer a alteração desse pH? Não é possível. Já houve imensos estudos, imensas atitudes nessa área que não conduziram a resultados interessantes. Certo. Pelo que se abandonou esse aspecto. Exatamente, portanto, o pH não é relevante para uma gravidez. Não de todo. Muito bem. São outros assuntos, neste caso a infertilidade masculina, que é o assunto que nos traz aqui hoje. De facto, que exames é que os homens têm que fazer? Basicamente um espermograma, que consiste na avaliação do volume, do número, do grau de mobilidade progressiva, os espermatozoides que se mexem eficazmente, e de normalidade. O espermatozoide é uma célula que tem um formato, não é? Tem uma cabeça, tem uma cauda e tem que ter uma anatomia, parece um girino, e tem que ter uma anatomia correta para ser fecundante. E, portanto, um espermograma normal implica que haja espermatozoides em número e com mobilidade e com anatomia normal em número suficiente para que atinjam o ovo, não chega, mas um número de espermatozoides eficientes, normais, para que a fecundação possa ocorrer, porque é uma coisa muito mais complicada do que entra um. Pois, depois, claro, quando lá chegam, só entra um de facto, não é? Só entra um de facto depois de muitíssimos terem trabalhado para ele. Exatamente. Que o empurram. Fragiliza. Eu sabe porque estou a dizer isto, lembro daquele filme do Woody Allen. Não sei se lembra do filme do Woody Allen, em que há exatamente, abre-se uma porta e eles saem todos. Sim. E empurra um que é empurrado pelos outros. Não viste esse filme? É parecido com isso. Vi, é um filme fantástico. Mas na verdade esse filme aquilo que acaba por fazer é caricaturar exatamente. O que acontece na realidade, não é? Porque há uma série deles que vão andando ali e vão, eu não sei, eu tento utilizar a linguagem porque as pessoas lá em casa entendam, vão desgastando o ovo. É mesmo isso. É isso, pronto. É exatamente desgastando isso. O ovo até que digamos que o ovo tem que ser preparado por muitos espermatozoides para que um consiga entrar. Esse quando entra o que é que faz? Yeah! Espermatozoide vencedor. Eu nunca ouvi. Eu acho que não há emissão de som. Mas que é o espermatozoide vencedor, é de isso certeza, porque não entra mais. Não há dúvida nenhuma. É de certeza porque fecha a porta. Quando um homem tem... Deixa-me só chegar aí. E esse tem características diferentes dos outros ou não? Ou é depois dos gastos daquele que é... Ou seja, a natureza habituou-nos a que os mais fortes é que vencem na natureza. E aqui estamos só a falar de natureza, não é? Eu diria que os que lá estão são todos os mais fortes. Ele é um dos. Muito bem. Quando se chega à conclusão que, então, o esperma, a qualidade do esperma não tem os requisitos necessários, há que fazer um tratamento. Há que fazer um tratamento que pode ter que ver ou com a causa que conduz às alterações do esperma, se ela for identificada, uma série de situações, ou de alteração hormonal, ou de hábitos, por exemplo, o tabagismo perturba imenso a qualidade do esperma. Também, o álcool também, embora entre nós o tabaco seja uma coisa muito mais relevante, muito mais frequente. Sim, mas não é a população que nos procura com mais frequência, mas o tabagismo e o consumo de hormonas anabolizantes, por exemplo, é uma coisa que perturba imensíssimo. Aquela coisa dos ginásios. Dos ginásios, sim. Aquela suplementação, sim, claro. Sim, sim. É que depois são barris com um pouco de rastilho sempre. Pois. Ficam giros, porém. E, portanto, ou nós conseguimos identificar uma causa de origem hormonal, ou conseguimos alterar algum hábito de consumo, ou algum hábito de traumatismo, sei lá, BTT, tudo o que seja microtraumatismos testiculares, aquelas bicicletas, Equitação, tudo o que sejam essas.
e conseguimos de alguma forma remover um agente agressor, ou na maior parte dos casos, e se calhar é isso que é aborrecido para um homem, na maior parte dos casos nós lidamos com o número concreto de espermatozoides que temos, porque não temos eu diria que 90 e tal por cento das infertilidades masculinas, nós não conseguimos perceber porque é que o esperma chegou àquele ponto. Temos que entender que está assim, não há nenhum agente modificável e, portanto, trabalhamos com aqueles que existem. Muito bem. Que na prática consiste em aproximá-los do ovo. Doutora, há uma ideia que eu, por acaso, já sabia que não era assim, mas há uma ideia de que se a pessoa tiver relações menos vezes, o esperma sai mais forte. Ou seja, eu estou uma semana, ele está uma semana sem ter relações sexuais e ao fim de uma semana o esperma dele é mais forte. Isto é verdade? Não. Não. Se tiver relações muitas vezes, a concentração de espermatozoides diminui ligeiramente, mas também há um efeito cumulativo, porque os espermatozoides sobrevivem 24, 48 horas, enfim, até um pouco mais, e portanto, como me parece óbvio, ter relações mais vezes produz mais gravidezes do que ter relações poucas vezes. Aliás, uma das coisas que nós começamos por perguntar antes de fazer exames complicadérrimos é, no básico, se as pessoas de facto não têm por acaso relações uma vez por mês, porque não vão longe dessa forma, claro. Mas claro que não. Não. E até mesmo antes da ovulação convém ter... Não vão longe de maneira nenhuma. Não vão longe de maneira nenhuma. Mas até mesmo antes da ovulação convém ter relações com frequência, até para preparar, lá está, para preparar o caminho. E atenção, isto, doutor, isso é importantíssimo para quem anda sempre a fazer as contas e as contas, não se esqueçam da durabilidade dos espermatozoides. Exatamente. Não, aquilo, não é? Duram algum tempo. Duram algum tempo vivos, Isso claramente. é muito importante. Depois as pessoas fazem contas e depois as contas... Para quem não quer engravidar. Para quem não quer engravidar. Para quem não quer engravidar, esse aspecto também é importante. Outra coisa que se fala muito, que é um mito para mim, não sei, a doutora me dirá, que tem a ver com as posições sexuais. Ou seja, em determinadas posições, as possibilidades de se engravidar são maiores ou menores. Isto é real ou não? Mito urbano. Mito total. Porque há aquela história, depois pões as pernas para cima. Os espermatozoides são depositados dentro da vagina. Ponto. Os espertos, os aptos, e se tiverem número e características suficientes, entrarão para dentro do útero, subirão pelas trompas e encontrarão lá um ovo. Assim ou assado. Se isso fosse verdade, as pessoas que não queriam engravidar davam uns saltos ou faziam qualquer coisa. Havia quem fizesse isso. A minha falecida avó... E nós não tínhamos as Sim, senhor. A minha falecida avó... Passávamos a ter métodos contraceptivos originais. Não, quando eu um dia fui dar a notícia à minha falecida avó de que o meu irmão ia ser pai pela terceira vez, a minha avó, que era uma mulher muito prática e só teve um filho, que foi a minha mãe, dizia: que disparate, outra gravidez. Eu já no meu tempo engravidei só uma vez porque quis. Ela dizia: eu via-me tão jeitosa, não ia estragar o meu corpo, dizia a minha avó. E o que é que eu disse? Avó, mas como é que fazia? E ela dizia: então, depois de ter, enfim, de estar com o teu avô, dava saltos na cama. E disse-me a minha avó. Portanto, isto é uma conversa que tem 30 anos, ou 40 anos. Sim, mas a senhora na altura já... Vem dar esses mitos. Quando a minha avó me contou isto, já teria 70 anos. Portanto, pronto, a conversa tem 30 anos, mais outros 50, 30, com 80 anos, 30 ou 40 anos era assim. Portanto, não faz nenhum sentido. Exatamente. Os pulinhos na cama era, de facto, uma coisa que as pessoas acreditavam. Os pulinhos na cama. Exatamente. Os pulinhos na cama no fim. Sim, no fim. Não, pronto. As pernas para cima para engravidar. Nem para sim, nem para não. Pois, exatamente. Não funciona, tanto faz. Pode ser psicológico, no fundo. E a parte psicológica, se calhar, também tem influência. A parte psicológica não tem muita influência, nós já tivemos aí. A parte psicológica também não tem muita influência, não. Não, porque isto é um processo natural, não é? Isto é um processo natural. As células... Não consegues matar os espermatozoides que ainda vai lá abrir. Pois, as células... Já lá chegou, ainda vais tu começar os saltos. Uma ejaculação masculina tem quantos espermatozoides? Olha, uma pergunta que eu não sei, não faço ideia. De uma forma geral. Considera-se normal um volume de 2 mililitros, pelo menos 20 milhões. Portanto, considera-se normal acima de 40 milhões de espermatozoides por ejaculação. 40 milhões? Sim. Isso Olha, se isso fosse cêntimos, era uma fortuna. 999 mil que ficam coitaditos. Pois. Mas como desses, só para aí 25%, se for tudo normal, só 25% é que são rápidos e só
30% Isso é que a são pessoa tem que ir aos normais. treinos, está a saber? Para eles ganharem velocidade. Exatamente. Não, são Exatamente isso. muitíssimos. Meus amigos Não treinem, fazia querem ideia. ter filhos, Já viram que eram 40 treinem. milhões? 40 milhões é muita gente. É muito dinheiro. Parece um... É muito dinheiro, não é dinheiro, É muito estamos a falar de dinheiro, é muito espermatozoide. Eu estava a associar ao Euromilhões, é quase um volume de Ora bem, Euromilhões. doutora, muito obrigado. Está na hora Está certa tudo do muito bem trânsito. explicado, sim, Foi um senhor. gosto recebê-la, como sempre. Já sabe que nós estamos, e hoje estamos assim um bocadinho mais endiabrados. Tem dias.